Fala, galera, ó, pizza de Blase, a melhor pizza do Rio de Janeiro, hein? Vai aqui no link na descrição e peça a sua. Por que Sabe da história? Apolinho? Ele nunca contou Não. a história do Apolinho? Ele pode ter contado, mas eu acabei que eu não peguei. Então, Mas, a Rádio obviamente, sei Globo quem é. investiu na época em comprar aquele equipamento que para o repórter poder andar sem cabo, Entendi. sem fio. E aquele equipamento foi usado pelos astronautas na missão Apollo. Aí ele usou. Eram os Apolinhos. Washington Rodrigues e o Denis Menezes. Eram os Apolinhos e tal. E aí, mas o Denis era o trepidante internacional. E aí ele ficou e o Apolinho abraçou o apelido de Apolinho, mas era por causa daquele aparelho. Por esse trepidante. O trepidante internacional Denis Menezes. Era ele. O show do Apolinho, que é show do Apolinho. Show do Apolinho. Isso aí é. Ô, nostalgia boa. Agora, pô, muito diferente, né? Antigamente cobrir o time do que é hoje, né, cara? A gente hoje não tem oportunidade de estar no dia a dia do clube, né, cara? Como O jogador nem conhece. Né? Fica mais complicado. A gente só tem ali Zona Mista, que é mó confusão, mó galera perguntando ao mesmo tempo ali. Colocar ou coletiva, né? Eu, por exemplo, eu prefiro pra coletiva. Quando o jogador para também, né? Pra falar. Tem isso também. Tem um que é obrigado. Só que acontece. Alguns não falam. Então, semana sim, semana não, tá o Pitch lá dando coisa, entrevista. Passa 3 semanas, o Pitch volta lá. É assim que o Flamengo E o cara não sabe falar. Os outros times até que é um pouco mais... O Flamengo é muito fechado, cara. O Flamengo é muito difícil. Então a gente vai ali na coletiva. E a coletiva você não consegue fazer a pergunta que você quer, né? E a coletiva tem um problema, né? Você nem pergunta, né? Você nem pergunta. Essa é a primeira situação. A outra é... Ô, Pitch, você tá usando essa camisa preta por quê? Aí você começa a responder. Aí no meio da tua resposta, você... percebe que tem alguma coisa que você pode perguntar a mais, né? Sim. Aí quando ele vai te perguntar, por que você mudou o penteado? Ele muda o assunto. Então aquela questão que você, se fosse uma entrevista normal, levantou, não dá andamento. Aí tu fica perdido na história. Fica meio aéreo, né? Fica vários assuntos, o problema, ó, por exemplo, até na semana passada, o garoto lá da UOL perguntou pro Tite do Daniel Alves, né? Aí o Tite deu mas, deu polêmica, depois no outro jogo ele teve que chegar lá e pedir desculpa lá e falar novamente lá. Aí muita gente criticou por essa pergunta ter sido feita, né? Eu até comentei, cara, o problema é o seguinte, não temos mais o dia a dia do clube. Então hoje aqui é um pós-jogo, a gente queria estar falando do jogo e tal, mas às vezes o cara tem uma situação que ocorreu durante a semana e ele só tem aquela oportunidade para perguntar, então não tem jeito, entendeu? Então, aí um diretor lá até falou assim, tu tem razão. Porque é o momento ali. Se era adequado ou não, cada um pensa, cada um faz a sua pergunta. O cara achou que era adequado, ele perguntou. Assim, tá tudo certo. Se eu fosse assessor de imprensa de clube, eu acho que falta um pouco dessa visão também. O clube vive de quê? Não, vive de quê não. Mas é importante para o clube ter divulgação, alcançar quanto mais mídia melhor, babá. Rádio, som de rádio. Rádio, você tem quantas 1000 rádios no Brasil? Se eu pego todo dia, eu tenho uma coletiva lá qualquer, tal, o cara falar, aí um deles, aquele turma de assessores que tem, todo clube tem assessor dificultador de imprensa, pega um gravadorzinho, pega 3 jogadores. Como é que foi o treino hoje? O que você achou do treino de hoje? O que você está achando? Uma sonorinha de 1 minutinho, 2 minutinhos de cada um, bota no site. Aquilo é importante para jornal. As rádios vão pegar, vão usar, direto, espalhar para tudo quanto é lado. Mas é só aquilo ali. É um na coletiva, um na zona mista. Essa semana não tem, isso não tem. Uma dificuldade danada. Aí o jogador não conhece o setorista. Não sabe quem é o repórter. E não fica meio engessado também, né? Fica meio engessado, você não tem essa variação. Igual. É verdade. E a internet pede muito conteúdo e de várias maneiras, né? Então, cara, se você não inovar... Até o Fortaleza mesmo teve uma época que eles estavam colocando dancinha de jogador. Então, cara, criando conteúdo ali para vários públicos. Nos seus canais, Exatamente, né? Nas suas mídias lá, em rede social. Tem uma pergunta aqui, um superchat. Na verdade, uma pergunta não, né? Ele questionou a questão de ser torcedor, jornalista e tudo mais. O Flu 1902, muito obrigado pelo superchat, irmão. Flu. Não há problema em ser torcedor.
Mas o ponto é que só desmentem quando há fake sobre o clube de coração. Ninguém da Fla Press fala que o Tapetão em 2000 foi salvar o Botafogo, caso Sandro Rocha. O que a Fla Press tem a ver com isso? Fala que o Tapetão em 2000 foi salvar o Botafogo. Mas por que a Fla Press? Alguma vez a Fla Press. Aliás, o que é a Fla Press? Que ninguém comenta sobre esse do Botafogo. Mas, claro que se comenta. O que é a Fla Press? Se você fizer uma enquete nas redações, o Flamengo é minoria. Sabia? É mesmo? É, minoria. Lá na TV, enquete por exemplo... Você fala o quê? Qual o seu time? De times, né? Sim. Lá na TV, por exemplo, sei lá, 6, 7 anos, Vasco massivo. Assim, de rodo. Então, Fla Press, o que é Fla Press? Eu sempre contesto essa expressão. Por que Fla Press? Se você for no Sul, o Grêmio diz que o Internacional é o queridinho da Globo. Provavelmente em Minas... Entendeu? Então essa história de ser queridinho de determinado canal de televisão, isso não existe. A questão é que... O Flamengo brigou com a TV Globo no Campeonato Carioca do ano passado, bateu de frente, que queridinho é esse? É rotular e então, sem ter muito embasamento. Exatamente. Mas é porque tudo do Flamengo repercute pra caramba. Exato, então. Mas aí não é Fla Press, entendeu? Todos os jornais... repercutem, os canais de TV repercutem. Aí o Flamengo ganha mais, não sei o que lá. As pessoas não lembram que quando houve um rompimento com a TV Globo, a maioria dos clubes correu para a Record. E Flamengo e Corinthians não correram, ficaram na dele. Uhum. Aí todo mundo viu que não ia dar certo, tal, começou a voltar, e aí voltaram com uma grana menor, porque a Globo vai dizer, tu correu para lá, por que eu vou te pagar a mesma coisa agora? Né? Então, as pessoas não lembram muito disso, né? De uma fidelidade, de uma parceria. Que uma parceria comercial não significa que a cobertura seja favorável. Então não existe. E agora ligado muito essa questão da lei do mandante, né? Não, a partir de 2024 acaba o contrato com a Globo, e aí depois a lei do mandante. Aí 2025 a Libra já fechou com a Globo. E a outra também negocia. Tem a outra liga, a Forte Futebol, né? Ou seja, vai continuar. Aí quando não tem a Globo, faz as outras, aí reclamam, falando que a Globo é diferente, vai fazer. A verdade é que nunca tá satisfeito com nada, reclama. Agora tem uma pergunta que a gente tava falando. Você falou aí de... Mas, desculpa, só para responder ao Flu... Flu 1902. Então, tem várias outras viradas de mesa e as pessoas só cobram do Fluminense. Agora, vale dizer uma coisa, o Fluminense não tem responsabilidade alguma nas viradas de mesa em que ele tomou parte. Tem a história do champanhe. Não foi o Fluminense que voltou, que pediu para voltar. Né? Alguém voltou. A história lá de que pulou da Série C para a Série A. Não foi o Fluminense que pediu para pular. O Vasco é o Eurico que convidou o Fluminense para pular. Essa questão de convidar, negócio de convidar. Convidado não convida, meu Deus. Ele nem era convidado, obviamente. A minha dúvida é o seguinte: você falou aí da mesa redonda, quantos ali? A gente cansou de ver, eu cresci vendo isso, com essas mesas redondas, com vários. Por que isso acabou na televisão? Assim. Ainda tem a mesa redonda, mas com pouca gente, com poucos integrantes. Então, a estrutura, né, de mesa redonda, hoje a gente chama de mesa redonda, mas no sentido redonda, referencial do que era. Essa marca, inclusive, é registrada, né? Só uma pessoa pode usar e é uma mesa de debates, eu prefiro chamar, mesa de debates. Mesa de debates. Houve um esvaziamento da profissão muito grande, aí eu vou falar isso porque é uma coisa que eu acho também. O Sport TV recupera isso um pouco, colocar jornalistas comentando, né? Mas no momento em que você transformou o futebol em entretenimento, em, né, esse gancho assim de entretenimento mesmo, né? E trouxe ex-jogadores para serem comentaristas. Então, não sei até que ponto isso, para a profissão de jornalista, foi ruim. E eu acho que para as transmissões também. Que o fato de você ter... Eu sou sempre favorável à formação acadêmica. O jornalista tem que ter o diploma. O que não significa que uma pessoa que não tem esse diploma não possa exercer essa função bem. Não é isso, né?
Mas o espaço do jornalista foi muito esvaziado no momento em que você começou a trazer aí jogador para ocupar essa função de comentarista. O Márcio Guedes, da antiga, era um dos remanescentes, né? E aí, quando vieram os canais a cabo, aí a demanda fez com que voltassem comentaristas, né? Jornalistas. Então, acho que por isso que não tem, que deu essa esvaziada. Porque se tu pegar, cara... Mas ao mesmo tempo, você vê as pautas, Sim. né? Quando era a mesa redonda lá, né, original, era um programa de discussão. Quase você não tinha o VT. O VT entrava depois do VT do jogo. Depois. Hoje em dia, os programas são de muita ilustração. Você entra com o jogo, você tem o replay, você tem o comentarista de arbitragem, você tem o cara, mas olha aqui, isso aqui que ele fez. Muita informação, né? Muita informação visual. Então isso acaba tirando um pouco da discussão. Isso é estratégico também, né? Pois é. A galera coloca pra audiência é outra. Exato. Pra você prender ele, você ficar preso A segunda tela é uma concorrente direta da TV hoje em dia, né? Sim. O cara, quando vai para um programa, quando vai assistir, ele já viu o gol sei lá quantas vezes. Sim. Os nossos conteúdos O gol sai instantâneo, né? Nas redes sociais. Em rede social, Instagram, TikTok, a gente coloca, né, a pessoa falando e ilustrando embaixo. Então, um exemplo. Você falando sobre o Tite, o Gabigol e o Bruno Henrique. Tô citando aqui de maneira aleatória. Aí vai estar a foto do Gabriel com o Bruno Henrique ou um vídeo deles ali, ilustrando o que você tá falando com legenda, com a logo do canal. É muita informação mesmo. E, cara, a galera a galera gosta. Impressionante isso. Quanto mais informação, mais atrai a pessoa a ficar no vídeo, né? Aí você trabalha a retenção e a TV também. Então, fala pro pessoal me seguir no Instagram. É importante. Tem outro superchat aí, Luiz. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve no canal, fica aqui com o De Papo Podcast, que toda semana tem conteúdo novo pra vocês.